Boa tarde aí a todos. O Arnaldo falou que ontem, né, com muita propriedade, que o empate para o Corinthians não era mau resultado, e claramente não é, né? Mantém liderança geral, enfim, não perde do rival na casa do rival, estanca um pouco a derrota do Morumbi de alguma maneira, vai poder fazer seu primeiro clássico ou quarto em casa, aí sim com o seu torcedor. Então, não tenho dúvida que o empate realmente foi um grande ponto, um pontaço aí para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Antes de eu só tentar falar um pouco do Corinthians, eu concordo com o Massa. Você não pode faturar 1 bilhão e 400 e terminar com o Benedetti, um zagueiro de 2 metros, como seu centroavante, porque aí você vai colocar a bola na área e você põe um zagueiro moleque para terminar. Assim, é incompatível. Assim. É como ter o dinheiro do Arnaldo e você andar com uma bicicleta com o dinheiro que ele tem. Não faz o menor sentido. São coisas que não combinam. O Corinthians, estou muito com massa. O Corinthians foi completamente dominado no primeiro tempo. A dupla Dias não entendeu taticamente o que o Palmeiras estava fazendo. Para mim estava claro isso. Eles demoraram para fazer a leitura. Todos os jogadores do Palmeiras estavam livres a todo momento. Não tinha uma referência, não tinha um centroavante para marcar. Eu posso estar bem enganado, mas para mim eles estavam esperando o time que começou em Campinas, não o que terminou em Campinas, que era o time, uma espécie de 3-4-3, aí cada um faz a leitura que quiser, mas é uma espécie de 3-4-3, com esses 4 canhotos móveis na frente. E eles demoraram, só foram corrigir no intervalo. Eu entendo que tem aquela coisa aqui no futebol, é meio vergonhoso, né? Você substitui um cara com 15 minutos, esse cara vai querer te bater no vestiário. Provavelmente teria briga no vestiário, porque a imagem desse jogador é feia. Mas esse ontem era um caso típico isso. Ó, eu errei, eu fiz a leitura errada, eu estou espelhando aqui com 3 zagueiros, que ele só foi fazer no intervalo, e aí o time até volta um pouquinho melhor na segunda etapa, porque ele espelha, coloca um terceiro zagueiro e fica um pouco mais parecido. Mas o primeiro tempo, simplesmente para mim o problema, tem muita gente que faz aquelas coisas, análise meio rasa, né? Olha, faltou vontade pro Corinthians, não é vontade. Eles corriam todos errados, do Palmeiras corria certo e você não encontrava o cara do Palmeiras, era todo mundo livre, os 4 canhotos livre o tempo inteiro, um pegava na bola, estava livre, o que tocava estava livre, o que recebia estava livre, e ficava o Corinthians correndo igual bobo ali. Toma 1-0 e seguiu sendo dominado. E aí, naquelas coisas de futebol, que o coletivo, o treinador não pode ser culpado. É o erro individual. O Richard Rios simplesmente dorme, assim como dormiu na Neoquímica Arena, e o Martínez toma a bola dele para fazer o segundo gol do Corinthians, ele dorme. O Memphis, claro, dá o bote muito corretamente, né? É um bote perfeito. E aí a qualidade, é o que o Massa disse. Com 2 chances, ele pôs 2 vezes o cara na cara do gol. É exatamente o que a gente espera. Aliás, eu espero muito mais, né, do Memphis. Mas é exatamente isso. Tá 2-2 com o Atlético Paranaense, tomou empate, ele bate uma falta, 3-2. Ele tem que ser esse cara para esses jogos mesmo. E aí ele põe o Yuri na cara do gol. O gol dá aquela confiança que o Corinthians não tinha e faz o Palmeiras perder um pouco a tranquilidade do tapa aqui, tapa ali, tal, que também não tinha, e o jogo termina um pouco mais equilibrado, começa equilibrado com a mudança que o Ramon fez, enfim, até que enfim acertou, espelhou o que o Palmeiras, só que aí vem a expulsão. E aí muda tudo, depois vira um ataque contra a defesa e seja o que Deus quiser. Eu já entrando um pouco nesse assunto da expulsão, para mim, os 2 atos do Yuri Alberto são atos, eu vou ser leve, pouco inteligentes. Mano Menezes, pode repetir o Mano Menezes, porque ele tem essas atitudes, né? Só que o treinador não precisa falar isso publicamente, né? Tá claro o que ele fez ontem. Aliás, o chute da bandeirinha eu já de cara também condeno muito. Se eu condenei o Luciano, eu tenho que condenar o Yuri Alberto. O símbolo de um clube é o maior momento, é a maior situação do clube, é o que a gente mais deve respeitar sempre. Então, quando tinha aquele símbolo na beira do goleiro, do lado da trave, que o goleiro pulava, aquilo é respeitar o símbolo de uma instituição de 100 anos, no caso do Corinthians, de 114. E o Yuri Alberto, ao chutar, para mim, ele desrespeita com o símbolo. Até me mandaram, mas o Valdívia provocava e o Jorge Henrique devolvia. Isso é o futebol. Aí era entre eles.
O que me pega é chutar o símbolo do clube. Então, se o Roberto chuta o símbolo da Neoquímica Arena, sendo do Corinthians, está tudo bem. O Rafael Veiga chutar o do Palmeiras no Allianz Parque, está tudo bem. O Luciano no Morumbi, está tudo bem. Só que invertido eu não gosto. Então, se eu condenei o Luciano, eu condeno o Yuri também. Só que aí o Klaus, no segundo amarelo, por mais que o Roberto foi pouco inteligente, vai me desculpar, não dá para ser... ele é super rigoroso contra o Corinthians em derby, a gente sabe disso, né? Ele conseguiu expulsar o Cássio expulsar por cera. Isso em 2015. Nós estamos em 25. Eu pergunto, o Klaus expulsou algum goleiro por cera nos últimos 10 anos? Não, só foi o Cássio. O Klaus já tinha dado um segundo amarelo, tirar um cara de um clássico, de um derby, por uma simulação na beira do campo. Então ele é super rigoroso sempre. Então os jogadores do Corinthians deveriam saber que ele tem essa postura super rigorosa contra o Corinthians em clássico e não deu. O Roberto faz a simulação e eu repito, se alguém no chat tiver, me lembre a outro jogador do futebol mundial que tomou a expulsão por simulação no meio do campo. Eu busquei aí, não achei, enfim, vocês me ajudem se existiu isso daí. Isto colocado, eu acho que o Corinthians de alguma maneira sai fortalecido, é um empate, já tinha sido assim em Barueri com 9, buscou empate, a falta do Garro, e eu acho que ele sai com muita coisa para refletir. Para terminar, eu fico com a frase do Hugo Souza. É assim que você forma times vencedores, que você forma um time campeão. Ele disse, eu estou inconformado com a maneira que a gente se comportou. Não dá para ser assim. E ele não é o anti, né? Porque se é o jornalista falando, a gente vira o anti e tudo mais. É o jogador do Corinthians. E parabéns para ele, que é exatamente assim que um líder tem que se comportar. Não é porque empatou, porque ele não perdeu o clássico, porque ele pegou um pênalti, que está tudo bem. O time não jogou bem mais uma vez, taticamente não foi bem, e não dá para você não ter, minimamente se impor um pouquinho na casa do adversário, como o Corinthians não conseguiu fazer praticamente em nenhum momento.